A influenza é uma doença respiratória que, devido à sua elevada capacidade de transmissão, tanto entre humanos quanto entre diversas espécies de animais, é considerada uma ameaça significativa à saúde global. Historicamente, surtos de influenza têm levado a epidemias sazonais e, em casos mais graves, a pandemias de grande escala. A compreensão dos mecanismos de infecção viral, especialmente as variações genéticas, conhecidas como shift e drift, permitem o desenvolvimento de vacinas e a implementação de estratégias de saúde pública mais eficazes para o controle da doença. Para entendermos um pouco mais sobre a doença, contaremos essa breve história. Apresentamos Chico Toicinho e o vírus que mudou o mundo. Era uma vez em uma fazenda tranquila no interior de uma pequena cidade, que vivia um simpático e curioso porquinho chamado Chico Toicinho. Chico era famoso na fazenda por sua personalidade brincalhona e seu apetite insaciável, mas o que ninguém sabia era que o corpo de Chico estava prestes a se tornar palco de um evento genético que mudaria o curso da história. Em uma manhã qualquer, um grupo de aves migratórias sobrevoava próximo ao chiqueiro de Chico. Essas viajantes incansáveis de terras distantes traziam consigo mais do que penas exóticas e histórias de longas jornadas. Elas carregavam um vírus muito perigoso, invisível aos olhos, mas capaz de grandes mudanças. Enquanto Chico descansava, uma das aves se aproximou de seu chiqueiro buscando alimento e, em meio a um espirro desajeitado, soltou um jato de ar carregado de partículas virais em sua direção. Pequenas partículas flutuaram no ar e, sem que ninguém notasse, iniciaram uma infecção inaparente em Chico. Na manhã seguinte, Rafa, o dono de Chico, que estava gripado naquela semana, se aproximou do chiqueiro para alimentá-lo. O fazendeiro tossiu algumas vezes, espalhando partículas de saliva pelo ar. Chico, curioso como sempre, se aproximou do fazendeiro e acabou inalando as gotículas do vírus humano. Agora, o porquinho estava infectado por dois tipos diferentes de vírus da gripe, o vírus aviário e o vírus humano. Dentro do organismo de Chico, esses vírus se encontraram e começaram um tipo de baile genético, processo de rearranjo genético. Como o vírus da gripe possui um genoma segmentado, ele é capaz de trocar fragmentos de seu material genético como se fosse peças de um quebra-cabeça. Foi assim que ocorreu a mutação Shift. Os segmentos dos dois vírus se misturaram, formando uma nova cepa viral, que possuía a característica de ambos os vírus, um híbrido, totalmente novo. Essa nova cepa tinha algo especial. Ele adquiriu a capacidade de infectar não só aves e porcos, mas também humanos, e de forma muito mais eficiente. Os cientistas chamariam esse evento de salto interespécies, ou spillover, um fenômeno raro, mas extremamente perigoso, pois nenhuma pessoa na cidade ou no mundo tinha imunidade contra esse novo vírus. O fazendeiro, sem saber de nada, seguiu com suas tarefas diárias, até que começou a se sentir muito mal. A febre subiu, a tosse piorou, e logo ele precisou ser levado ao posto de saúde. Os médicos ficaram confusos, pois os sintomas não correspondiam a nenhum tipo conhecido de vírus da gripe humana. Nesse meio tempo, o fazendeiro já havia transmitido o vírus a várias pessoas na fazenda e na comunidade. Dentro do hospital, um fenômeno secundário estava em curso. Cada vez que o novo vírus se replicava dentro do corpo do fazendeiro, pequenas mudanças, chamadas de mutações drift, aconteciam no material genético do vírus. Essas mutações eram sutis e ocorriam em regiões específicas que codificavam proteínas de superfície do vírus. Com o tempo, essas pequenas mudanças acumuladas alteraram ligeiramente as proteínas virais, dificultando a tarefa dos anticorpos de reconhecerem e combaterem o vírus. Em questão de semanas, o hospital estava lotado e as cidades vizinhas começaram a relatar casos semelhantes. Conforme a doença evoluía, o quadro respiratório do fazendeiro se agravou e ele precisou ser transferido para um hospital maior e mais equipado em uma cidade vizinha. Durante o transporte e, mais tarde, no hospital, ele acabou transmitindo o vírus para os profissionais da saúde e para outros pacientes com quem teve contato. A cidade, sendo um destino turístico popular, logo viu o vírus se espalhar entre os visitantes e moradores locais. O vírus que começou dentro de Chico Toicinho estava agora se espalhando de maneira descontrolada. Com a facilidade das viagens e a interconexão global, em menos de 3 meses a nova gripe suíno-humana aviária se transformou em uma pandemia, atingindo países de todos os continentes. Em meio a toda essa confusão, duas renomadas cientistas finalmente conseguiram isolar o vírus. Descobriram seu ponto de origem e batizaram a doença em homenagem ao porquinho. Agora seria chamada de gripe toicínica. A Organização Mundial da Saúde foi acionada às pressas, e cientistas de todas as partes do mundo se reuniram em uma corrida contra o tempo para entender e combater essa nova ameaça. Entretanto, o vírus continuava a sofrer mutações constantes, tornando a criação de vacina eficaz um desafio quase insuperável. Após inúmeras tentativas, finalmente a vacina eficaz foi desenvolvida. Porém, a aceitação popular foi baixa, pois muitos acreditavam nas declarações oficiais de que a doença não passava de uma gripezinha e logo seria controlada,
sem a necessidade de quarentena rigorosa ou isolamento dos infectados. É só uma gripezinha. Não dá pra confiar, foi feito muito rápido. Vou virar jacaré. Isso aí é um chip. Meu vizinho tomou e ficou doente. O vírus é uma farsa, invenção da mídia. Minha imunidade natural é suficiente. Não vou tomar isso aí não, que falaram que altera o DNA. Isso aí não funciona não, só querem ganhar dinheiro. Eu não sou covarde de ninguém. Essa descrença contribuiu para o agravamento da pandemia e para a propagação descontrolada do vírus, resultando em mortes e destruição. À medida que a pandemia se intensificava, os poucos sobreviventes buscavam refúgio em bunkers subterrâneos, projetados para suportar uma quarentena prolongada e severa. O contato com o mundo exterior foi completamente interrompido. A vida humana reduziu-se a pequenos grupos, vivendo em condições de isolamento extremo. Com o tempo, a gripe toicínica tornou a superfície inabitável, obrigando a humanidade a um estado de sobrevivência primitiva. Décadas mais tarde, os poucos remanescentes perderam até mesmo as lembranças de como era a vida fora dos bunkers. E Chico Toicinho? Ele se tornou uma lenda, lembrado como o porquinho do apocalipse. Símbolo de uma época de descaso e negligência, sua história é contada nos bunkers como um alerta para as consequências da irresponsabilidade diante de uma crise global. Seu nome agora evoca a memória de um mundo perdido, sombrio, destruído pela indiferença humana. A história de Chico serve como uma reflexão sobre como o surgimento de doenças deve ser tratado com cautela e que a negligência pode levar a graves consequências. Diante dos desafios que doenças como a influenza apresentam para a saúde pública, é essencial adotar práticas de biosseguridade rigorosas e contínuas, especialmente em contextos onde diferentes espécies de animais são criadas próximas umas das outras. Um exemplo emblemático é o mercado de Wuhan, na China, onde possivelmente surgiu o coronavírus que deu origem à pandemia de 2020, e que evidenciou como a convivência inadequada entre espécies distintas pode facilitar a disseminação de agentes causadores de doenças, com potencial para afetar gravemente a saúde humana e a saúde animal. Nas granjas e fazendas, uma medida básica e eficaz para reduzir o risco de infecção é impedir o contato entre aves domésticas e aves silvestres, além, claro, de evitar a criação conjunta de aves e suínos. Essas ações simples atuam como barreiras que minimizam a chance de entrada de patógenos nos rebanhos, ajudando a evitar o surgimento de novas cepas e a proteger a saúde coletiva. Para cada um de nós, a vacinação anual contra a gripe é uma estratégia fundamental para o autocuidado e a proteção da comunidade. À medida em que o tempo passa, a imunidade fornecida pela vacina diminui e então reforçar essa defesa anualmente é necessário, especialmente considerando que as vacinas são anualmente atualizadas com as cepas que mais circulam, a fim de combater o vírus em circulação. Ao combinar o cuidado individual com ações preventivas e do manejo animal, podemos reduzir o risco de surtos e preservarmos vidas. Além disso, é importante lembrar que quando uma doença é associada ao nome de um animal, como por exemplo gripe suína ou gripe aviária, isso pode gerar estigmas que afetam a percepção pública. Esse estigma, no entanto, é resultado de interações específicas e do manejo inadequado de alguns ambientes, e não reflete qualquer característica inerente aos animais. Por isso, promover práticas adequadas de biosseguridade é também uma forma de proteger não apenas a saúde, mas a relação respeitosa e equilibrada entre seres humanos e outras espécies.